Olá, boa noite. Quadrilha envolvida em roubo de carga avaliada em quase R$800 mil é desarticulada no interior do estado. Batalhão de Polícia Ambiental recupera quase 100 espécies de animais silvestres em 2018. Fortes chuvas deixam vários pontos de alagamentos, hoje pela manhã, na capital e região metropolitana. Em Brasília, Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre criminalização da homofobia. E ainda, 2 novos terminais marítimos no Maranhão devem facilitar o deslocamento de passageiros. Uma quadrilha suspeita pelo roubo de uma carga avaliada em quase R$800 mil no interior do estado foi apresentada hoje pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Durante a coletiva à imprensa foram apresentados 3 dos 4 presos: Alessiano dos Santos Reis, João Alberto Chaves Neto e Josiel Oliveira dos Santos. O 4º homem, identificado como Raimundo Ferreira Barros, apontado como líder do bando, está internado em uma unidade de saúde, mas sob monitoramento da polícia. Alessiano e João Alberto já estavam presos desde o ano passado em decorrência de outros crimes. Pelas investigações, as pessoas sempre se reportavam a ele. Sempre se reportavam a ele sobre como que tudo ia ser organizado, como que tudo ia ser planejado. Tá? Então, nos autos consta tudo isso. Então a gente percebe que as pessoas prestavam informações a ele. De acordo com informações da Superintendência Estadual de Investigações Criminais, este grupo só no ano de 2017 teria realizado pelo menos 4 ações criminosas. Em todas elas, o alvo foi o mesmo, uma empresa de cigarros, que teria contabilizado um prejuízo de mais de R$2 milhões. Josiel Oliveira dos Santos tinha papel fundamental dentro da quadrilha. Ele era funcionário da empresa que sofreu os roubos. Na cidade de Imperatriz conseguimos efetuar a prisão de Josiel Oliveira Santos, que seria o responsável pela escolta da carga, só que além de fazer a escolta da carga, ele prestava informações privilegiadas ao restante do grupo, a fim que eles realmente conseguissem consumar o roubo à carga que eles pretendiam subtrair. A Polícia Civil segue investigando o crime, na tentativa de descobrir se há mais pessoas envolvidas e quem eram os receptadores das cargas roubadas. De acordo com as ocorrências que nós temos, nós vamos avançar as investigações e porventura alcançar se essa quadrilha específica, né, faz parte de ações ocorridas em outros municípios. 5 pessoas ficaram feridas hoje em um acidente entre 2 veículos na MA 014, entre os municípios de Vitória, Viana e Vitória do Mearim. Por telefone, o tenente João José Corrêa falou sobre a ocorrência. Acompanhe. Segundo informações, a van via em alta velocidade e chocou-se na traseira do caminhão, causando ferimentos em 5 passageiros, incluindo o motorista, sendo que dos 5, 2 estão com suspeita de traumatismo craniano e está sendo encaminhado para São Luís. E os outros 3 estão em observação no Hospital Municipal da cidade de Viana. Também relato que o veículo da van, ela ficou totalmente inutilizada, a parte da frente dela totalmente danificada. E quase 100 espécies de animais silvestres foram recuperadas pelo Batalhão da Polícia Ambiental em 2018, no Maranhão. Este ano, o primeiro caso aconteceu esta semana, no interior do estado. Na última terça-feira, o Batalhão de Polícia Ambiental recuperou 5 aves que foram capturadas na cidade de Mirinzal, Baixada Maranhense. Os 3 tucanos e 2 jandaias estavam escondidos em caixas e seriam vendidos por traficantes de animais que foram autuados na capital maranhense. Através de colaboradores, conseguimos informações importantes referente a pessoas que estavam fazendo esse tipo de comércio. E através do levantamento, graças a Deus, a informação foi precisa, conseguimos abordar o veículo, determina o decreto federal que é a aplicação da multa por espécie, já que havia um passe com espécie em extinção. Esses foram os primeiros animais resgatados em 2019 pela Polícia Ambiental.
Ano passado, o batalhão conseguiu reaver 99 espécies. As espécies preferidas pelos traficantes são pássaros como o bigode e a pipira, que se destacam pela beleza e pelo canto. As espécies resgatadas são trazidas aqui para o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, onde ficam até serem devolvidas ao habitat natural. Apesar de proibido, o tráfico de animais silvestres é difícil de ser controlado. Geralmente, os traficantes atuam em rede e capturam as espécies mediante demanda do cliente. O fato da pena ser branda e não existir concorrência agravam ainda mais a situação. É importante que as pessoas criem essa consciência, essa educação e nos ajudem, né, com as ações, né, de informações, de denúncias, está aí para isso, para que possamos combater mais esse ilícito e que a natureza agradece, né, esse apoio e essa identidade do cidadão em ajudar a evitar esse tipo de crime. E daqui a pouco, o julgamento sobre criminalização da homofobia no STF repercute entre especialistas. E ainda, fortes chuvas deixam vários pontos de alagamentos na capital e região metropolitana. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o segundo dia de julgamento que criminaliza a homofobia, caracterizada pelo preconceito contra a população LGBT. O que você faz ao longo de 28 horas? Dorme, trabalha, passeia. Este período, que é pouco maior que um dia, é o intervalo entre a recorrência dos assassinatos de homossexuais no Brasil, o país que mais mata LGBTQ+ no mundo. Os dados são de um levantamento feito pelo Grupo Gay Bahia. Segundo o GGB, ao todo no ano passado, 420 pessoas foram mortas no Brasil em homicídios motivados pela homofobia. O estado com maior incidência foi São Paulo, onde o crime aconteceu 58 vezes. Aqui no Maranhão, 9 vítimas não resistiram aos crimes de ódio. A gente andando na rua, a gente não sabe se a gente vai voltar para casa. A gente tem aquele medo constante do dia a dia. E a gente, sim, sofre preconceito. Só em um olhar, a gente já está sofrendo preconceito. É com base em relatos como o do Vitor que o Partido Popular Socialista e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros moveram as ações no Supremo Tribunal Federal. O pedido é para a criminalização de todas as formas de ofensa individual ou coletiva motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero da vítima. No primeiro dia de discussão, o ministro Celso de Mello presidiu o debate que aconteceu até às 5h30 da tarde. Muito se avançou com essa agenda, com essa pauta, mas é necessário que se tenha uma medida, né, mais severa em relação às questões da violação, da violência, né, dos crimes praticados contra esse segmento. Este especialista explica os impactos da criminalização da homofobia na construção de um país menos intolerante. A partir do momento da criminalização do ódio, né, do preconceito, da violência, de um modo geral, contra essas comunidades, né, então a lei vai exercer um maior rigor e as pessoas vão pensar duas vezes antes de praticar qualquer ato de violência contra a pessoa. E é a esperança de dias melhores para quem sonha com a liberdade de ser e viver. Nós vivemos em um país democrático, onde toda a expressão é válida, mas todos nós devemos nos respeitar, né? Acho que isso é válido. Todo mundo tem que respeitar a opinião de cada um, a sexualidade de cada um. E por conta das fortes chuvas que caíram hoje na região metropolitana de São Luís, alguns pontos de alagamentos foram registrados na capital. Motoristas precisaram de uma dose extra de paciência para enfrentar o trânsito intenso. A chuva na ilha teve início ainda na madrugada e pela manhã ainda era forte. Vídeos foram encaminhados à nossa produção de pontos de alagamento, também nas avenidas da Camboa, Jerônimo de Albuquerque e Daniel de Latouche. Nas proximidades da Praça Maria Aragão, um ônibus do transporte público caiu em um buraco. Só que o que acontece muito, as pessoas estão em um determinado bairro e vão para outra área e percebem que a chuva aumentou ou diminuiu ou que choveu mais em uma parte do que em outra. Isso é um fenômeno que acontece.
Este meteorologista exemplifica. Enquanto na área da Universidade Estadual do Maranhão, da madrugada até as 9 horas da manhã desta quinta, choveu cerca de 44 milímetros. Durante o mesmo intervalo de tempo, choveu na área Itaquibacanga, em outro ponto da cidade, distante da UEMA, aproximadamente 125 milímetros de chuva. Sendo que os maiores índices aqui para a capital ocorrem justamente nos meses de março e abril. E as chuvas deverão se estender pelo menos até meados de julho. Então, nós temos ainda um grande volume de água para se precipitar aqui na capital e provavelmente a gente deverá realmente, essas previsões climáticas feitas desde o ano passado, deverão realmente se concretizar. As imagens de satélite mostram que a zona de convergência intertropical continua atuando forte no norte do Brasil, onde está localizada a ilha de São Luís. O meteorologista alerta as pessoas que os próximos 3 meses serão ainda de muita chuva e que podem vir acompanhadas de outros fenômenos naturais. Geralmente essas nuvens cumulonimbus, elas vêm acompanhadas não apenas de chuva de moderada a forte, mas também sempre com rajada de vento, descargas atmosféricas, trovoadas também, e pode até ocorrer uns granizos, que é mais raro, mas pode, porque essas nuvens no topo delas são carregadas de pedra de gelo, granizo. E a gente sempre tenta resguardar o bem mais valioso da população, que é a própria vida. E daqui a pouco, 2 novos terminais marítimos no Maranhão devem facilitar o deslocamento de passageiros. E ainda a equipe do Sampaio Corrêa conhece o novo treinador Julinho Camargo. Dois novos terminais marítimos, um na Ponta da Areia e outro em Alcântara, deve facilitar o deslocamento de passageiros quando forem entregues. A previsão é de 24 viagens por dia, com embarcações saindo a cada 1 hora. Serão mais de 200 quilômetros de encurtamento até o acesso à Baixada Maranhense. É neste ponto próximo ao espigão costeiro que deve ser construído o terminal da Ponta da Areia. No projeto apresentado pela Agência Executiva Metropolitana, a área de quase 7.000 metros quadrados terá capacidade para 7 embarcações grandes e 16 pequenas. Atualmente, por dia, são feitas apenas 4 viagens entre São Luís e Alcântara, 2 de ida e as outras 2 de volta. Os horários variam de acordo com a maré, o que acaba dificultando o acesso à cidade histórica. Com a construção do cais flutuante que ligará as 2 cidades, o número de viagens por mês deve subir de 11.935 computados atualmente para cerca de 80 mil. Isso é bom, porque às vezes a gente vem resolver uma coisa rapidinho e quer voltar logo em cima da hora, né? Esses horários desse barco dificultam muito, né, o traslado de São Luís, Alcântara, São Luís. Né? A previsão da agência é de que as obras sejam iniciadas ainda este ano e sejam executadas em 18 meses. Nós estamos dentro do nosso cronograma que em julho nós começamos o processo licitatório. O processo licitatório nós devemos gastar mais 2 meses, que é um processo que requer recursos, né, de prazo, essa situação toda. E dentro do nosso cronograma, no final de setembro, no início de outubro, nós já estamos dando a ordem de serviço de execução do projeto. A obra é importante para elevar o potencial turístico e econômico de Alcântara e da Baixada Maranhense. Não está se falando de um projeto só a nível de Maranhão. Hoje nós temos Barreirinha, que é o nosso local de frequência maior. Então, Alcântara também, como seus sítios lá bastante interessante de visitação, é limitado, mas vai ser bem contemplado com esse projeto agora. E foi apresentado hoje o novo treinador do Sampaio Corrêa. Julinho Camargo já começou a preparação do time para a 4ª rodada da Copa do Nordeste. Os detalhes com Laércio Júnior. A tarde foi de novidades aqui na sede do Sampaio Corrêa, onde o time se prepara para jogar o clássico do próximo domingo pela Copa do Nordeste contra o Motoclube. Julinho Camargo, de 48 anos, técnico gaúcho com passagens pelo Grêmio, Juventude e Boa Esporte de Minas Gerais, é o mais novo técnico da Bolívia Querida. Ele se apresentou à torcida e falou deste grande desafio que é ser o comandante do atual campeão do Nordeste e já ter a tarefa de estrear num clássico contra o Moto. É um desafio importante, mas é um novo desafio para mim, não é algo que mexa comigo, mexe comigo como mexeria nos meus próximos passos.
Com informações da Bolívia querida, Laércio Júnior para o Jornal da Difusora. E a menos de um mês para o carnaval, o comércio da capital está aquecido. Nas vitrines são várias as opções para os foliões, mas se engana quem pensa que apenas as lojas faturam nesse período do ano. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. Para a mulherada que não abre mão de estar bem bonita no carnaval, aí vão algumas dicas que com certeza ajudarão a realçar ainda mais a beleza. As estampas e as cores quentes são tendência e estão sendo bastante procuradas. O tecido que não seja muito quente, que dá para a gente transpirar, os tecidos mais para o 100% do algodão. Como a gente é fábrica própria, a grande maioria da gente é fabricação própria, a gente zela muito por tecidos, né? Nessa outra loja há opções para agradar das mais discretas às mais ousadas e também todos os bolsos. Para esse carnaval, as apostas são as tiaras combinadas com brincos bem chamativos e, por que não, aqueles colares que dão um toque todo especial. O acessório, eu costumo dizer que ele ilumina, né? Ele é o ponto de destaque em qualquer produção. Então, você pode estar com um look super básico e colocar um acessório que ele vai te deixar, sim, apropriada para várias ocasiões. O cuidado com a pele e com o corpo é fundamental, inclusive no carnaval. Tem gente que faz dieta, atividade física, mas para quem não tem muito tempo, uma alternativa rápida e bem eficaz são os procedimentos estéticos. Essa clínica oferece às clientes o que há de mais novo no mercado. Para o rosto, que tal o Carbox Facial? Depois de todos os cuidados necessários, uma máscara de carvão é aplicada sobre a pele. Já para quem está incomodada com a barriga, a opção é o Pantalipo, técnica que utiliza esses instrumentos de madeira e que auxilia na redução de medidas. O que toda foliã quer, hein? Ela modela o corpo, oxigena o tecido, mexe com a camada adiposa e modela. Drena porque mexe com a água do corpo. Essas e outras notícias você confere no portal MA10. Obrigada pela sua audiência. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.